E aí, pessoal, bem-vindos ao Mãos Ocultas. Meu nome é Rafaelson e estamos aqui para mais uma jornada. Dessa vez eu te convido para fazer uma viagem através do espaço e do tempo para ver uma pessoa em específico. Nas últimas vezes nós tentamos dar um olhar sobre a humanidade, a complexidade da nossa história humana, a complexidade da vida humana, a complexidade da própria existência, seja na Terra, seja do universo, que desenvolveu essa vida, mas ao mesmo tempo que também mantém e sustém essa vida. Para tudo aquilo que nós nem sequer compreendemos. Agora, nós vamos continuar vendo, depois desse olhar amplo, alguns momentos e pontos específicos dentro desse espaço e tempo. Nesse caso, nós vamos ver uma pessoa, mas nós também vamos ter momentos onde vamos ver países, vamos ver diversas coisas diferentes. Aqui eu te convido a ver Guamán Poma de Ayala. Essa pessoa foi extremamente importante no contexto dela, mas como nós vamos ver hoje, está emergindo como uma voz esquecida do passado. O primeiro contato que eu tive com ela foi nos meus estudos para o doutorado, lá na instituição da Faculdade Zeste. Gostaria aqui de mandar um grande abraço para todo mundo de lá, mas também gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, por ter apoiado, e ainda os apoios que eles dão, seja tanto na ESSE, seja em muitos outros centros universitários, centros de conhecimento, centros de desenvolvimento de produção, não apenas intelectual, mas prático também, para a vida, o que é extremamente importante. Agora, essa pessoa, então, que eu descobri lá nos meus estudos do doutorado, não eu descobri, mas nós discutimos, nós conhecemos lá, que nem diversas outras pessoas, essa pessoa viveu há séculos atrás. Só que a sua voz ficou esquecida durante séculos. Guamán Poma de Ayala, um escritor indígena inca, lá do século XVII, a obra nós podemos datar de 1610 a 1615. Então ele, nascido ali pelos meados de 1500, ou seja, no início daquele processo que nós conhecemos como colonização. Essa sua obra, El Primero Nueva Crónica y Buen Gobierno, é um manuscrito ilustrado com mais de 1000 páginas, com mais de 400 ilustrações feitas por Guamán Poma si mesmo. O que ele tentou colocar aqui, ou até mesmo para quem que ele decidiu mandar esse manuscrito, é extremamente interessante nós vermos que aqui nós temos um testemunho ocular, um testemunho factual de tudo o que estava acontecendo lá no início da colonização. Guamán Poma não só testemunha as atrocidades, mas isso podemos dizer que é aquilo que torna uma pessoa, um ser humano, com uma visão extremamente interessante. Ele propõe modificações, ele propõe reformas factuais, reformas concretas que necessitam ser feitas para que uma organização social justa e com paz para todos pudesse talvez ser estabelecida naquilo que era não só a sua terra, mas a terra de todo o seu passado. E como ele mesmo coloca, todo o futuro do seu povo. Então aqui nós vamos ver essa jornada através da história e do tempo lá para aquele período, através dos olhos e da voz de Guamán Poma de Ayala. A obra El Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrita por Felipe Guamán Poma de Ayala, com mais de 1000 páginas e centenas de ilustrações, buscam comparar a sociedade indígena inca antes e depois da colonização. Escrita em espanhol e quechua, trabalho que durou uma década para concluir,
Se tornou uma das primeiras obras escritas em espanhol no território das Américas, sendo considerada uma das mais importantes expressões da voz indígena da América colonial. O autor, Guamán Poma, um indígena de ascendência na origem inca, que atuou como intérprete intermediário entre indígenas e autoridades coloniais, redigiu esta obra ao longo dos últimos anos de sua vida, com o intento de dirigir seu manuscrito ao rei da Espanha, Felipe III, na esperança de reformar o sistema de governo colonial. No entanto, nunca se soube se o rei chegou a ler o texto, assim como que Guamán Poma faleceu, o manuscrito sendo extraviado durante séculos. O manuscrito de Guamán permaneceu desconhecido por quase 300 anos, sendo redescoberto em 1908, na Biblioteca Real da Dinamarca, em Copenhague. O achado foi feito pelo hispanista alemão Richard Petersmann, que reconheceu o valor histórico e antropológico do documento, ao analisá-lo durante uma visita à biblioteca. A maneira exata como o manuscrito chegou à Dinamarca é incerta, mas acredita-se que tenha sido levado por autoridades coloniais, emissários da coroa espanhola, colecionadores ou viajantes europeus no século XVII ou XVIII, possivelmente como parte de um acervo bibliográfico adquirido por nobres ou instituições eruditas. Após sua redescoberta, o manuscrito recebeu atenção especial por parte da Biblioteca Real da Dinamarca, que tratou de realizar cuidados conservacionistas fundamentais. Os primeiros procedimentos incluíam a estabilização das páginas, a avaliação do estado do papel e a catalogação detalhada do conteúdo. Ao longo do século XX, estudiosos latino-americanos e europeus passaram a estudar e divulgar a obra, culminando na publicação de facsímiles e traduções, além da disponibilização digital do manuscrito pela Biblioteca Dinamarquesa, que, contudo, ainda mantém o manuscrito original dessa fonte que é inestimável para o estudo da história, cultura e resistência indígena nos Andes e Américas. Guamán Poma nasceu entre 1535 e 1550, provavelmente em Lucanas, Ayacucho, no atual Peru. Ele era descendente de uma família nobre indígena, pré-incaica, que reivindicava títulos de autoridade ancestral e era reconhecido pela população com tal autoridade, mesmo que, sob tutela colonial, não formalmente. Cresceu em uma sociedade transformada pela conquista espanhola, onde a convivência forçada entre culturas impulsionou o desenvolvimento de formas híbridas de expressão e resistência, como nos casos da escravidão e racismo negro, também criando duplas identidades, como subterfúgios. Embora não tivesse educação formal europeia, Guamán Poma aprendeu a ler e escrever em espanhol e latim, além de dominar o próprio quechua. Trabalhou como intérprete, assistente e mensageiro em diversas funções administrativas, o que lhe permitiu viajar e observar os mecanismos de poder colonial, assim como testemunhar as atrocidades cometidas em nome da ordem e da salvação. Com o tempo, sentiu-se compelido a registrar os abusos sofridos por seu povo e propôs, por meio de sua crônica, uma reforma política e moral da sociedade colonial. El Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno é uma obra escrita entre 1600 e 1615 por Felipe Guamán Poma de Ayala e dirigida ao rei Felipe III da Espanha. Escrita em espanhol misturado com expressões em quechua, é um documento histórico, político e ilustrado,
que busca contar a história do povo andino antes e depois da chegada dos espanhóis. Com cerca de 1.200 páginas e mais de 400 ilustrações feitas pelo próprio autor, o manuscrito combina relato histórico, crítica social, reflexão religiosa e proposta de reforma administrativa. Suas principais críticas podem ser colocadas em 4 pontos: ordem moral e justiça social, leis e equidade, trabalho comunitário e reciprocidade, harmonia com a natureza, crítica à ganância e desigualdade. Na própria organização de El Primero Nueva Crónica e Buen Gobierno, Guamán Poma diferencia claramente 2 grandes vertentes dentro do manuscrito. Primeiro a Nueva Crônica e depois o Buen Gobierno. Na Nueva Crônica há um conteúdo histórico-narrativo que reúne relatos sobre a cosmovisão andina, a genealogia dos Incas, a descrição da conquista espanhola e a crítica à sociedade colonial. Podemos claramente ver que o objetivo é dar voz aos indígenas, documentar suas memórias e denunciar, com exemplos concretos e ilustrações, as violações de direitos que vêm ocorrendo desde 1532. O Buen Gobierno tem um conteúdo prescritivo propositivo, que busca apresentar, a partir do capítulo 7, todo um plano de reforma política, judicial, econômica e religiosa para restaurar a justiça social e o bem-viver de todos no vice-reino. De acordo com a estrutura interna, podemos ver que o objetivo é oferecer ao monarca um roteiro claro de medidas, escolhas de corregedores, conselhos locais, educação bilíngue, reservas agrícolas, fiscalização popular, que transformem as denúncias em ação efetiva. Dessa forma, Guamán Poma vincula inevitavelmente a recordação crítica do passado à proposta de um futuro melhor. A obra está dividida em partes temáticas, não exatamente capítulos numerados, mas sim em seções: Carta ao Rei, Cosmovisão Andina e História dos Incas, A Conquista, Crítica à Sociedade Colonial, a Igreja e os Maus Padres, Os Corregedores e a Justiça, Proposta de um Bom Governo, Os Reis Espanhóis, Os Ofícios e a Vida Cotidiana, Conclusão e Súplica Final ao Rei. Como introdução, no primeiro capítulo de El Primero Nueva Crónica, Guamán Poma apresenta-se como autor e mensageiro do povo andino, explicando sua intenção de escrever ao rei da Espanha, Felipe III, para relatar os sofrimentos dos indígenas sob o domínio espanhol. Ele enfatiza sua identidade como cristão e como indígena descendente de nobres incas e declara que sua crônica foi escrita com o propósito de corrigir os maus. Ele enfatiza sua identidade como cristão e como indígena descendente de nobres incas e declara que sua crônica foi escrita com o propósito de corrigir os abusos dos espanhóis, especialmente os representantes locais, como corregedores e padres que, segundo ele, traíam os princípios da fé cristã ao explorar e oprimir tão violentamente os povos nativos. Sua escrita é profundamente moral e política, apelando diretamente ao rei para que assuma a responsabilidade como protetor dos indígenas. Guamán Poma, nessa introdução, também estabelece a estrutura da obra, os temas a trabalhar, da mesma forma como nós o vimos antes. Contudo, ele sempre reforça que a sabedoria indígena, combinada com os valores cristãos verdadeiros, poderia restaurar a justiça e a ordem. De forma geral, esse capítulo inicial introduz a sua obra como um testemunho e uma súplica, marcando o tom combativo e humanista que percorre toda a crônica. Neste trecho da obra, Guamán Poma descreve a origem do mundo segundo a tradição andina, os primeiros povos de Tahuantinsuyo
Império Inca e a genealogia dos governantes incas. Ele valoriza profundamente a organização, a moral e o equilíbrio que reinavam antes da chegada dos espanhóis. Guamán Poma retrata os incas como líderes sábios, justos e respeitadores de Deus, que ele chama de Deus verdadeiro, mesmo antes da evangelização, sendo o capítulo onde mais trata desse aspecto teológico da revelação natural de Deus. A narrativa busca mostrar que os andinos tinham uma civilização avançada, com um sistema de justiça, educação, agricultura e espiritualidade próprios. Além disso, enfatiza que o pecado e a destruição começaram com a chegada dos colonizadores, que quebraram a harmonia existente. O autor, assim, reivindica a dignidade da história indígena, muitas vezes ignorada ou simplesmente desprezadas pelos cronistas espanhóis. Aqui, Guamán Poma narra a chegada dos espanhóis ao território andino e os eventos iniciais da conquista. Ele destaca a destruição das estruturas políticas e religiosas do Império Inca, a violência contra os povos nativos e a traição que marcou o contato entre os dois mundos. A figura de Francisco Pizarro e seus homens aparece como ambígua. São ao mesmo tempo portadores da fé cristã e autores de atos bárbaros. O autor não nega a importância da evangelização, assim como não nega sua espiritualidade inca, mas condena profundamente o modelo de cristianismo como foi imposto, com sangue, escravidão e desrespeito. Guamán Poma critica também os pactos falsos, os julgamentos manipulados e a execução de Atahualpa, o último imperador inca. A conquista é retratada não como libertação, mas como ruptura violenta de um mundo em equilíbrio, que deixou feridas ainda abertas no corpo e na alma dos indígenas. Neste capítulo, Guamán Poma realiza uma crítica severa à sociedade colonial espanhola estabelecida no Peru. Ele denuncia os abusos do sistema de encomendas, os tributos excessivos, o trabalho forçado, escravo e a corrupção generalizada. Segundo o que testemunhou em toda a região colonizada, os indígenas são tratados como animais, espoliados por corregedores, encomendores, advogados, juízes e comerciantes espanhóis que não seguem os mandamentos cristãos. Guamán Poma compara os tempos do Inca com os da colônia e afirma que, embora os incas não fossem cristãos, praticavam mais justiça, solidariedade e respeito à vida e a Deus. O autor também critica o desequilíbrio social. Enquanto os espanhóis vivem em luxo, os indígenas morrem de fome, frio e exaustão. Através de ironia e imagens pungentes, ele constrói um verdadeiro retrato do colapso moral e ético do regime colonial, sem saber que, infelizmente, era apenas o início. Guamán Poma dedica essa sessão à crítica das autoridades eclesiásticas coloniais. Embora seja profundamente, como diz, seguidor do amor de Cristo e mesmo defensor da fé católica, ele denuncia a hipocrisia e a corrupção de muitos padres, bispos e membros do clero que, ao invés de guiar espiritualmente os indígenas, exploram-nos e os tratam com desprezo. Segundo o autor, muitos missionários se preocuparam mais com riquezas e poder do que com a salvação das almas. Ele denuncia o descuido com a catequese verdadeira
os sacramentos vendidos, os escândalos morais e a falta de compaixão. Guamã Poma reconhece a importância da fé cristã e a identifica com o cuidado e amor mostrado por Deus aos Incas anteriormente, mas afirma que ela foi mal representada pelos colonizadores. Em vários momentos, ele contrapõe a figura do Cristo humilde com a arrogância dos padres coloniais e propõe uma igreja mais próxima dos pobres e fiéis aos ensinamentos do verdadeiro Evangelho. Neste capítulo, Guamã Poma aprofunda sua crítica contra os corregedores, principais autoridades administrativas locais na sociedade colonial. Segundo ele, esses oficiais deveriam representar o rei e proteger os povos indígenas, mas, na prática, são os principais responsáveis pela opressão, corrupção e desumanidade no interior do vice-reinado. Os corregedores abusam de seu poder, exigem tributos desproporcionais, quando não pagos, simplesmente promovem o trabalho forçado, escravo, exploram sexualmente as mulheres indígenas e vendem os cargos e favores a quem quiserem. Guamã Poma os acusa de transformar a justiça em instrumento de lucro pessoal, tornando o sistema colonial insustentável e pecaminoso. Ele afirma que os corregedores não conhecem nem temem a Deus e que as denúncias feitas contra eles nunca chegam ao rei por causa de cumplicidade dos demais funcionários eclesiásticos e civis. A justiça, nesse contexto, é uma ilusão cruel. Neste capítulo, Guamã Poma inicia a exposição do seu projeto de Buen Gobierno, articulando uma série de reformas políticas, sociais e religiosas, destinadas a restaurar a justiça e a harmonia no vice-reino do Peru. Ele propõe a substituição dos corregedores gananciosos por oficiais escolhidos entre os próprios indígenas e mestiços letrados, que conhecem tanto a língua quechua quanto as leis reais. Defende a criação de conselhos locais, compostos por representantes de cada alho, para supervisionar a arrecadação de tributos e a aplicação da justiça, garantindo que mulheres, viúvas, órfãos e idosos sejam protegidos. Sugere, ainda, que se estimule a educação elementar em ambas as línguas, com catequese voltada ao verdadeiro ensinamento cristão, sem exploração econômica. Por fim, recomenda que se promova a economia comunitária, campos comunais, os marcas, para reserva de sementes e mantimentos, rotas de troca interprovinciais fiscalizadas pelos próprios conselhos e auditorias periódicas ao Tesouro Real com participação popular para coibir desvios. Nesta sessão, Guamã Poma traça uma genealogia e breve apreciação dos monarcas espanhóis que reinaram desde Carlos I, V da Alemanha, até Filipe III, realçando seus méritos e falhas. Ele procura demonstrar como houve momentos em que o rei atendeu aos pedidos legítimos das Índias Ocidentais, por exemplo, as leis de preservação do indígena promulgadas sob Filipe II, e lamenta que, na prática, essas normas sejam continuamente violadas em absoluto. O autor mescla elogio protocolar com censura velada. Elogia o zelo de Carlos V pela fé e a justiça, mas lembra que suas ordens nunca foram implementadas no Peru. Exalta a defesa dos indefesos por Felipe II, porém, aponta a indiferença
de seus representantes locais. Para Felipe III, suplica que aceite sua crônica como testemunho fiel, rogando uma ação efetiva em favor dos povos nativos e sugerindo auditar os oficiais coloniais. Guamampoma encerra as sessões centrais com uma descrição detalhada dos diversos ofícios praticados no vice-reino: artesãos, mineiros, agricultores, pastores, mercadores, soldados, e de como esses grupos foram afetados pela corrupção, pelos impostos abusivos. Ele oferece um panorama da vida diária, a jornada de trabalho, as festividades religiosas misturadas a ritos andinos, o abastecimento dos mercados, as condições nas minas e nas haciendas. Mostra como a sobrecarga de tributos e a expropriação de produtos pelos funcionários coloniais desequilibraram a economia familiar indígena, levando ao endividamento e à perda de terras e de suas próprias vidas. Propõe, então, regras de convivência social baseadas no respeito mútuo, na troca justa e em práticas comunitárias de auxílio mútuo, inspiradas tanto nos ofícios tradicionais andinos quanto nas corporações de ofícios espanholas. No capítulo conclusivo, Guamampoma retoma os principais temas de sua nova crônica: as injustiças, o sofrimento indígena e a proposta de reforma, e dirige ao rei uma última súplica emocionada. Ele recorda os momentos de harmonia pré-colonial, contrapondo-os à miséria atual, e insiste na urgência de que Felipe III intervenha pessoalmente para restabelecer a verdadeira justiça. Reconhece-se pequeno e sem influência, mas reivindica o direito de falar por aqueles que não têm voz. O autor reforça que seu manuscrito não busca interesses próprios, mas o bem comum, pedindo que o rei envie visitadores imparciais, puna os corruptos e restitua terras e bens às comunidades indígenas. Ao final, ele invoca bênçãos divinas sobre a coroa espanhola, desejando que a ação régia seja guiada pela luz do Evangelho e pelo respeito à dignidade humana. Que incrível essa história! Poderíamos começar já com a questão da descoberta de um manuscrito tão antigo, de uma época, de uma região, escrito por uma pessoa, aquele único livro. Contudo, vai muito além disso. Porque não era só qualquer pessoa, não era só qualquer história, não era só qualquer região, também não era só qualquer época. Podemos dizer que foi um testemunho de um ponto paradigmático para toda a história da humanidade, para toda a história do mundo. Esse testemunho, então, nos leva a refletir, nos leva a lembrar da necessidade de compreender não só aquilo que aconteceu lá no passado distante, mas também todas as consequências para hoje. E da mesma forma, ter um olhar crítico. Um olhar crítico para com a humanidade, um olhar crítico a favor das pessoas e extremamente investigativo para com as autoridades, para com os governos, para com aqueles que regem e tentam restringir e controlar as sociedades. Então aqui, Guamampoma de Ayala, sem dúvida, é uma voz não só lá do passado, que por muito tempo foi silenciada, mas é uma voz que surge hoje. Uma voz que ajuda a pensar e transformar para um futuro melhor. Mas tudo isso depende de pessoas, depende de escolhas, depende também de direções políticas. Como nós vimos
não apenas na crítica de Guaman Poma, mas também nas intenções positivas, nos direcionamentos que ele mesmo deu para uma sociedade mais justa, uma sociedade com paz para todos. Não apenas de acordo, como ele mesmo coloca, com a vontade do que seria um Deus, mas com a vontade do Deus da vida, que originou e mantém tudo. Então, se você gostou aqui dessa experiência, se você gostou dessa jornada, não esqueça de dar um like, se inscrever, porque temos muito mais coisas interessantes vindo por aí. Não se esqueça também de nos ver lá no TikTok, nos ver lá no Instagram, diversos locais onde também colocamos lá aqueles curtas. Só que lembrando que esses vídeos aqui, esses daqui são as preciosidades das preciosidades. Então não esqueçam de se inscrever para receber as notificações. Certo, pessoal? Então nos vemos na próxima viagem e não se esqueça de continuar na sua jornada do conhecimento.